Olá, querido, seja bem-vindo ao canal da Bereana São Bernardo do Campo. Daqui a pouco você vai entrar em contato com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Então aumente a sua expectativa e veja esse vídeo. Vamos ao texto bíblico, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 diz assim: que grande inutilidade! Exclamação. Diz o mestre, ou dependendo da sua versão, diz o pregador. E ele exclama novamente: que grande inutilidade! Nada faz sentido. Eu vou ler novamente. Que grande inutilidade! Diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O autor desse livro é um homem chamado Salomão. Salomão, ele é o filho do rei Davi com Batseba. Salomão, ele foi um homem diferenciado, irmão. Salomão foi um homem diferente. Pastor, por que ele foi um homem diferente? Salomão, ele era dotado da maior sabedoria dada a um homem, que já existiu antes dele, que existiu na época dele, que existirá depois. A Bíblia diz que Salomão recebe um dom de Deus, e que eu acho interessante, é que ele recebe um dom que ele mesmo pediu a Deus. Se Deus descesse agora aqui para você e falasse assim: Renato, me pede o que queres. Que você, sabe, igual o gênio da lâmpada, mas só um pedido só, não três. Se ele dissesse assim para você hoje: me pede o que você quiser, você pode me pedir, que vai ser feito. E Salomão, ele foi muito bem instruído por seu pai, e obviamente que esse pedido de Salomão a Deus foi muito influenciado pelo que ele foi pelo que foi gerado pelo pai dele, no coração dele desde criança. Se você ler alguns salmos que o próprio Salomão escreve, ele diz que o pai dele o ensinou desde criança a temer ao Senhor e a pedir a sabedoria do Senhor. Então o pedido que Salomão faz a Deus é: Senhor, me dê sabedoria. Então Deus falou assim: Salomão, como você não pediu nem prata nem ouro, eu vou te dar sabedoria, ainda vou te dar as riquezas desse mundo. Então em sua época não houve ninguém mais sábio e mais rico que Salomão. Tá bom ou quer mais, irmão? Sabedoria e riqueza, meu Deus. Ele pediu sabedoria. Então Salomão, ele era o homem mais sábio, e continua sendo o homem mais sábio desse mundo. E por ser um homem sábio, e por ser um homem mais sábio que esse mundo já conheceu, presta atenção nisso aqui, eu estou te introduzindo na mensagem, hoje vai ser muito, muito direto. Por Salomão ser o homem mais sábio que esse mundo já conheceu, entenda, Salomão, ele viveu a vida dele de forma intensa, gente, de forma intensa. Tudo que Salomão poderia viver, ele decidiu viver, inclusive para o pecado. Até o pecado ele viveu de forma intensa, porque Salomão, ele era muito sábio, ao ponto da história dele dizer que reis e rainhas de outros reinos viajavam até o reino de Salomão, para ver o quão sábio ele era, como ele falava das coisas da vida. Salomão era um homem admirado, amém, gente? Um homem em que a sua sabedoria excedia de qualquer ser humano. Então Salomão era uma pessoa admirada, porque ele era sábio. E Salomão buscou uma coisa em sua vida. Pastor, que coisa é essa? Ele buscou o sentido da vida. Salomão, ele buscou uma coisa na vida dele. Quem conhece a história de Salomão sabe que Salomão, ele viveu muitas coisas. E sabe, Salomão escreveu 3 livros. O primeiro deles, todo mundo conhece, é o livro de Provérbios. O livro que são provérbios de sabedoria, conselhos de sabedoria.
Salomão também escreveu o livro de Cantares, Cantares de Salomão, que é a história de um rei, de uma camponesa, que faz uma alusão muito forte entre a igreja e Cristo. Só que quando Salomão escreve esse livro que nós lemos, Eclesiastes, ele já estava no fim da sua vida, velho. Ou seja, quem está aqui comigo, gente? Amém. Salomão já tinha vivido muita coisa. Então, o que é o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes é o livro de um homem sábio que viveu tudo o que ele tinha para viver e olhou para trás e deixou alguns conselhos sobre o sentido da vida. Então, existem dois tipos de pessoas: pessoas que erram e aprendem com o seu erro, e tem pessoas que aprendem com o erro dos outros. E hoje, eu e você, nós temos a oportunidade de aprender com alguns erros de Salomão, porque a luta e a vida de Salomão foi tentar encontrar um sentido para a vida. Quem está aqui comigo, gente? Sabe, então, Salomão, no livro de Eclesiastes, ele descreve tudo o que ele pôde viver, na tentativa de encontrar um sentido, e o quanto as escolhas que ele fez, não lhe deu nenhum sentido na vida. Irmão, se tem uma pessoa que viveu muita coisa, foi Salomão, viveu de tudo nessa vida. E talvez, essa pode ser a sua angústia hoje. Talvez a sua angústia é porque você não encontra um sentido, um propósito, uma razão. Talvez a sua vida se resume em trabalhar, pagar conta, ficar sem dinheiro e esperar o próximo dia 5. E aí você trabalha, paga a conta, fica sem dinheiro e espera o próximo dia 5. E aí você trabalha, paga a conta, fica sem dinheiro e... Pastor, recebo dia 30, então glória a Deus. Mas você recebe o próximo mês de pagamento. Sabe, eu não sei se foi só eu não sei se é só comigo, mas eu creio que todos nós já sofremos ou sofremos com uma falta de sentido, uma falta de propósito. Eu falo, cara, será que a minha vida é isso? Será que minha vida é trabalhar, gastar? Será que minha vida é não ter propósito? Será que tudo que eu tenho para viver nessa vida é isso? Talvez essa seja a sua dor. Talvez falte sonhos para você. Talvez falte perspectiva. Talvez falte sentido. E eu quero primeiramente compartilhar com vocês, ainda não é a parte prática da lição, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Salomão viveu e que não deram sentido a ele. Porque Jesus, ele tinha um método de ensino muito interessante. Quando ele queria ensinar algo para as pessoas fazerem, primeiramente ele ensinava como não fazer. Fala assim, olha, quando vocês forem orar, primeiramente não façam como os fariseus. Aí ele mostra o pior lado. Fala, não sejam como eles, hipócritas, ora na praça, quer que todo mundo veja. Se o que eles querem é ser reconhecido, eles já receberam o galardão deles, já está. Quando vocês forem jejuarem, olha só como Jesus era, não jejuem como os fariseus, que quando vão jejuar, saem na rua, descabelado, com a olheira, cansado, só para as pessoas perceberem que ele está jejuando. Não. Jesus, ele tinha esse método, e eu quero compartilhar com vocês agora algumas coisas que Salomão viveu e que ele escreve no livro de Eclesiastes, que não deram sentido para ele, e que talvez você esteja praticando isso, e talvez isso não esteja dando sentido à sua vida, amém, gente? Primeira coisa, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, olha o que Salomão escreve: eu pensei comigo mesmo, eu vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Salomão estava falando de uma alegria, de alegrias rápidas. Salomão estava falando de alegrias passageiras. E é bom, irmão, ter alegrias rápidas. Sabe quando você se reúne com um grupo de amigos, você fala, oh meu Deus, você chega triste, você sai alegre. Sabe quando você reúne para comer uma pizza? Sabe quando você fala assim, eu vou sair, quer saber, eu vou me desligar do mundo, vou viajar. Mas estou sem dinheiro, eu vou
para, sei lá, eu vou para algum lugar, eu estouro o cartão do meu limite, mas eu quero sumir, eu quero ter pelo menos um pouco de paz. E sabe, gente, é bom ter um momento de lazer, é ótimo passear, é ótimo nós encontrarmos pequenas alegrias, só que nós não podemos transferir a isso o sentido da nossa vida, porque tem pessoas que a vida dela é feita de pequenas alegrias e alegrias passageiras, porque ela não consegue encontrar um sentido na vida. Salomão foi um homem que experimentou muitas alegrias, só que ele disse, olha, isso se tornou inútil, isso não fez sentido para mim. Sabe por quê, gente? Porque alegria não é algo que eu crio, alegria é um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é, um deles, alegria. Enquanto nós tentamos preencher a alegria do nosso coração com situações passageiras, irmãos, eu quero te dizer, isso não te trará sentido, porque a alegria é uma obra do Senhor permanente em nós. O nosso problema é que nós colocamos expectativas nessas pequenas alegrias. Sabe, nós falamos assim, quando eu trocar de casa eu vou ser feliz. Quando eu ir para a faculdade, a alegria vai me consumir. Não, o problema na verdade, pastor, é o meu emprego. Quando eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. Não, pastor, o problema é que eu ando a pé, na verdade eu peço Uber demais, Uber tá caro, gasolina tá caro, na verdade eu ando muito de ônibus, mas quando eu comprar o meu carro, pastor, você vai ver eu feliz. Pensa numa pessoa que vai estar feliz. Quando eu tiver, não, pastor, o problema é que o meu salário é pequeno demais. É por isso que eu ando triste, que quando eu olho no dia 5, cai o salário, já fica negativo na mesma hora, porque eu já estourei o limite, eu tenho que pagar o banco. Não, mas quando eu tiver um aumento de salário, eu vou ser feliz, a alegria vai estar completa. E aí a nossa vida é baseada no quando, e muitas vezes quando isso acontece, a nossa alegria não é preenchida, porque não é algo externo que vai preencher a nossa alegria, é algo que é produzido internamente. Salomão está dizendo, olha, nenhuma alegria passageira, nenhuma alegria rápida vai suprir o vazio que tem na sua alma. Por que eu estou falando isso, gente? Eu sou Salomão agora, porque eu vivi tudo isso. Eu fui o homem mais sábio, eu estou agora na minha velhice escrevendo um livro que para muitas pessoas é um livro pessimista, mas na verdade é um livro realista. Talvez se você ler Eclesiastes, você não vai ser uma pessoa muito encorajada, mas ele vai te colocar no lugar certo. A primeira coisa que Salomão falou que para ele não fazia sentido era alegrias rápidas. A segunda coisa, no capítulo 2 ainda, no versículo 3, olha o que ele diz. Então, eu decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da minha vida. Salomão então ele decide se entregar às suas paixões. Salomão decide se entregar às paixões. Salomão se entregou às bebidas. Eric, muda pra gente. Salomão se entrega, talvez se ele vivesse no dia de hoje, ele se entregaria às drogas, ele se entregaria, sei lá, ao lança-perfume, eu não sei, eu sei que ele ia se entregar a coisas que mexessem com a mente dele, porque aquilo, de fato, muitas vezes pode trazer uma alegria, irmão, porque eu nunca vi alguém dizer para mim que quando está usando droga, a droga é ruim, não, naquele momento é algo bom. Eu nunca vi alguém que está bebendo, se embriagando, dizer que a bebida é ruim. Na verdade é o que ela produz em você que é ruim, mas a bebida em si é algo bom. Só que tudo isso, Salomão disse, é momentâneo. Eu decidi me entregar ao vinho e à extravagância. O que eu acho interessante nesse versículo
é que ele diz assim: eu queria saber o que valesse a pena. Sabe, aquilo que a gente fala assim: eu quero ver, eu quero experimentar só para ver como é. Eu quero ver se vale a pena mesmo. Pois bem, gente, Salomão experimentou. E ele escreve no livro dele, já velho, eu vou repetir isso nos 3 pontos, dizendo: olha, eu experimentei alegrias passageiras, eu me entreguei às paixões do meu coração, sabe? Nós como seres humanos, com a raiz do pecado, a gente tem umas paixões estranhas, né? Meu Deus, hoje em dia, tem pessoas que pagam por foto de pé. Quem já viu isso? Uma vez, mandaram na caixinha de pergunta do pastor: pastor, é pecado eu vender a foto do meu pé? Eu te pergunto, o seu corpo todo é do Senhor ou o pé não é? Hoje em dia, o ser humano, ele tem uns desejos estranhos, né? E Salomão, não há um detalhamento de tudo que ele fez, mas você pode ter certeza que não foi coisa boa não, irmão. Ele era rei, lembra disso? Riqueza, dinheiro, ele podia fazer o que ele quisesse. Ao ponto da história dizer que ele tinha 700 concubinas e 300 mulheres. Meu Deus do céu. Pensa no homem para querer arranjar problema para a cabeça, né, irmão? Se entregou às paixões. Ele se entregou ao que o coração dele pedia. Irmão, a pessoa que diz para você: faz o que o teu coração manda, é um conselho diabólico. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Sabe por que a proposta do Evangelho é um novo nascimento? É porque aquilo que está dentro de você não presta. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Salomão se entregou às paixões e ele diz: eu me entreguei a tudo isso e nada fez sentido. E a última entrega de Salomão está ainda no capítulo 2, dos versículos 4 ao 7. Eu quero ler juntamente com você. Eclesiastes capítulo 2, dos versículos 4 ao 7. Ele diz assim: eu me lancei a grandes projetos, eu construí casas e plantei vinhas para mim. Olha só, eu fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também bois e ovelhas, do que todos os que viveram antes de mim, mais do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ele disse assim: olha, eu me lancei a grandes projetos, eu construí muitas casas. E a terceira coisa que Salomão se entregou foi a falsa sensação de poder. Sabe, Salomão, ele escrevendo, ele disse: olha, gente, riqueza foi o que eu mais tive. Casas, lugares, terras foi o que eu mais conquistei. Plantas foi o que eu consegui plantar. Eu construí muitas coisas, mas hoje, velho, olhando para trás, eu percebi que nada disso também fez sentido. Ao ponto, irmão, quando você começa a ler Eclesiastes, do capítulo 1 até o capítulo 10, ele começa a falar sobre as inutilidades que acontecem debaixo do sol. Ele diz assim: olha, tudo é vaidade. Eu percebi que até o meu trabalho, aquilo que eu estou construindo, quando eu morrer vai ficar para aquele que nem construiu nada, ele vai pegar tudo. Meu Deus, você lê Eclesiastes e fala: meu Deus, vou parar de trabalhar, vou viver da minha arte. Mas o que Salomão está escrevendo para nós, gente, não é um desencorajamento ao empreendedorismo, não é um desencorajamento ao trabalho. Na verdade, é um desencorajamento a colocar nisso o sentido da nossa vida. Porque está falando: olha, até mesmo o meu trabalho, até mesmo tudo que eu conquistei é inútil.
Ao ponto do livro de Eclesiastes ele dizer assim, olha, porque não há diferença entre o ser humano e o animal. Porque no fim da vida, todos vão morrer. Só que agora, o que deve estar passando na sua mente, o que passou na minha mente é, então, qual é o sentido da vida? Se o sentido da vida não está em alegrias momentâneas, em estar com pessoas, não, se o sentido da vida não está em me entregar as minhas paixões, as coisas que eu gosto de fazer, se o sentido da vida não está em construir, não está em trabalhar e tem muitas riquezas, então, pastor, qual que é o sentido da vida? Essa é a pergunta. Só que o que eu acho mais lindo, no livro de Eclesiastes, é que, a partir do penúltimo capítulo, no capítulo 11, ele dá uma resposta a isso. É como se ele falasse para nós assim, olha, eu vivi tudo que eu poderia viver. Eu passei por tudo que eu poderia passar. Eu experimentei tudo o que o dinheiro e a sabedoria poderia me promover. Eu experimentei tudo isso. E eu descobri que nada disso deu sentido para a minha vida, apenas uma coisa. Então ele escreve o capítulo 11 e o versículo 1. E ele diz assim, eu quero ler com vocês. No capítulo 11, no versículo 1, ele diz: então, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Pastor, eu não entendi nada. Irmão, esse versículo me consome. Para você entender, você precisa saber um pouco da cultura da época. Salomão vivia em uma época em que o plantio era a principal fonte de renda. E na época de chuva, era comum os campos inundarem. Porque era tanta chuva, olha só, era tanta chuva, quem está aqui comigo, você precisa entender essa verdade, porque é isso que Salomão disse que vai fazer sentido para a vida. Era tanta chuva que os campos se enchiam de água, e naquele momento, todos os agricultores pegavam as suas sementes e o seu pão e lançavam nas águas. O agricultor não escolhia onde ele ia plantar. Ele simplesmente lançava no rio e deixava que o rio plantasse para ele. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele diz o seguinte: olha, você quer saber uma coisa que faz sentido e que traz sentido para a sua vida? Pegue o seu pão, pegue as suas sementes e lance nas águas, e deixe que o rio plante para você, e tenha uma certeza, depois de muitos dias você encontrará. Eu vou aprofundar mais. Existe uma coisa na nossa vida que é difícil a gente soltar, sabe o que é? Olha só, quem sabe o que é isso aqui, gente? Controle. Um controle. Esse é de PS4. Existe uma coisa que nós queremos ter a qualquer custo na nossa vida. É controlar. Sabe, o que fez Salomão experimentar tudo o que ele quis experimentar é porque em toda a sua sabedoria ele quis controlar toda a vida dele. Ele disse para si mesmo: eu tenho riqueza, eu tenho sabedoria, então eu estou no controle da minha vida. Então eu vou me entregar às paixões, eu vou viver o que a vida tem para mim. Mas no fim da sua vida, no capítulo 11, ele diz: o sentido da vida está em lançar o controle que há em nossas mãos no rio. Então,
você lança. E a partir de agora, quem está no controle não é mais você. Quando nós decidimos lançar sobre as águas, quem decide o que vai acontecer não é você, é Deus. Mas pastor, e eu? Deus está no controle. Pastor, o que é lançar o meu pão sobre as águas? É entender que aquilo que Deus colocou nas suas mãos não é para satisfazer o seu ego, não é para te satisfazer, é para você lançar, é para você... irmão. Existe um rio e esse rio é controlado pelo nosso Deus. Ele está dizendo, eu preciso que você pegue esse controle, tudo isso que você quer controlar e lance no rio para que eu a partir de hoje seja o dono da sua vida. O nosso problema, irmão, é que nós queremos Deus como nosso Salvador, mas não como nosso Senhor. Lançar o pão sobre as águas tem a ver com entender que da minha vida eu não sou o centro. É entender que tudo que Deus derramou sobre mim é para que eu lance no rio de Deus. Sabe, irmão, o nosso problema é que nós achamos que nós controlamos a nossa vida. Sabe que nós, irmão, eu estou me incluindo nisso. Nós somos egoístas. Você quer ver uma coisa que domina o nosso coração? Dinheiro. Você quer ver algo mexer com o nosso interior? É quando a gente vê a nossa conta cheia. Pastor, faz tempo que eu não vejo isso. Misericórdia. Porque dinheiro gera em nós poder. O dinheiro gera em nós, forma em nós uma pessoa que não precisa de ninguém. Autônomo, eu sou autônomo, eu sou andarilho. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. Só quem pegou o meme aí. Sabe, irmão, muitas vezes existem áreas da nossa vida que Deus ainda não agiu, porque simplesmente a gente não entregou ainda o controle na mão dele. Essa semana foi uma semana um pouco difícil para mim. Os irmãos sabem que eu sou integral dessa obra. E o meu salário vem das ofertas, dos dízimos. E teve um mês que nós pagamos todas as contas e não tinha ainda o meu salário. Eu falei, amém, vamos trabalhando. Passou algumas semanas, aí conseguiu pagar o meu salário. Graças a Deus. E aí eu me lembro que era uma terça-feira dessa semana. Eu peguei meu notebook, a planilha que eu controlo as contas de casa. Aí eu abri a planilha que eu não queria abrir, né? Sabe, quem aqui tem o receio de abrir a sua conta bancária? Você fala, meu Deus, eu não quero... Você identificou, né, mano? Eu não quero nem... Meu Deus do céu. O ruim da Nubank, quem tem Nubank aí? A Nubank, ela logo embaixo já mostra a fatura do cartão. Nossa. Na cara do gol, né? E aí foi uma dessas semanas, que era uma terça-feira, já que minha esposa estava dormindo, era mais de meia-noite, eu estava na minha cama. E eu olhei as contas que tinha para pagar, eu olhei o meu salário, eu falei, meu Deus, preciso de um milagre. Aí eu olhei a projeção dos próximos meses, eu falei, Senhor, preciso de mais um milagre. Eu olhei a projeção dos próximos meses e falei, Deus. E eu fiz essa oração. Eu olhei assim, eu falei, Senhor. Eu orei para Deus e falei desse jeito. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe de uma coisa que eu nunca abri mão do meu dízimo de ofertas. Eu deixo de pagar uma conta, mas eu dou meu dízimo. Eu falei, Senhor, eu estou hoje, isso era uma terça-feira,
virando para meia-noite, quarta-feira. Eu entrego hoje ao Senhor. Eu lanço isso que está nas minhas mãos no seu rio, Pai. E eu vou dormir. Isso aqui não vai consumir o meu coração. Na quarta-feira, eu acordo, tarde, fomos para a reunião de pastores, na nossa sede, eu voltei. E de repente eu recebo uma mensagem no celular, de uma pessoa com 4 áudios. 2 de mais ou menos 30 segundos, o terceiro com 4 minutos e o quarto com 2 minutos e 46. Falei, meu Deus. E foi meio que, eu não vi quem era, estava dirigindo. Quando eu cheguei, eu abri e eu vi que era o coordenador da faculdade que eu fiz há 2 anos atrás, faculdade pastoral, que eu fiz há 2 anos atrás, que eu me formei lá. Eu falei, meu Deus, alguém morreu, sei lá o que aconteceu, né? Áudio, né? 4 áudios. Eu tenho uma figurinha que é assim, epa, chegou o podcast. Quando alguém manda muito áudio, você pode mandar essa aí. É o podcast. Aí eu falei, vou ouvir, né? Aí eu, classicamente no 2.0, botei lá e fui ouvindo. Ele é o coordenador dessa faculdade que eu me formei há 2 anos atrás, a faculdade pastoral. E ele me manda uma mensagem falando assim, fala, mano, me chama de mano, né? E aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? Cara, tô acompanhando aqui a igreja de vocês, cara, que coisa linda. Como é que tá a família? Como é que tá a casa? Tá tudo bem? E aí eu ouvindo o áudio, aí no segundo áudio. Mano, eu vou te mandar, ele informou, falou, nos 2 próximos áudios vai ser áudio um pouco, eu não sei quando vai ser grande. Eu quero te falar uma coisa, eu quero te fazer uma proposta e eu preciso que você me fale o que você acha e tal. E aí, eu ouvindo o áudio, meu coração já começa, né? Aí ele começa e falou assim, cara, um dos nossos professores aqui, do nosso time de professores da nossa faculdade, ele não vai continuar conosco no próximo semestre, ele conversou com a gente, foi tudo bem, ele não vai continuar no próximo semestre. E nisso surgiram alguns nomes, a gente avaliou alguns nomes, muitos nomes, e a gente acabou escolhendo o seu. E a proposta é que você seja professor da nossa faculdade a partir do próximo semestre de agosto. Você vai ter uma renda, você vai dar aula uma vez por semana, à noite, é online mesmo. E o seu nome surgiu e eu queria saber o que você acha disso. Eu falei, irmão do céu. Na hora que eu ouvi o áudio, pode aplaudir o seu irmão. Eu ouvindo aquele áudio, eu falei, como vale a pena a gente lançar nos rios de Deus? Sabe, como vale a pena a gente viver uma vida em que não são as coisas dessa terra as mais importantes? E quando eu ouço aquele áudio, eu me lembro de uma palavra. A minha esposa é profeta, irmão. Há 1 ano atrás ela falou assim, Henrique, olha como é que ela fala. Ela falou, você sabe que você vai ser professor da faculdade da ADAI, né? Eu virei para ela, você tá doido, né? O que os professores de lá têm tempo de aula, eu tenho de convertido. Professores de 60 anos lá, pastores com mais de 20 anos de pastorado. Eu sou um menino de 27 anos. E ela falava aquilo para mim e eu não dava. E quando eu recebi aquela mensagem, eu simplesmente agradeci a Deus, porque a palavra dele diz que quando a gente lança o pão, depois de alguns dias, nós vamos achá-lo. Porque quem plantou foi o rio de Deus. Pastor, de tudo isso que o Senhor falou, o que o Senhor quer que eu faça? Simplesmente, o meu desejo para você é que você pegue essa área da sua vida que você quer controlar tanto e lance no rio de Deus.
Só que lançar no rio, irmão, não é ficar procurando aonde vai cair o pão. Não é ficar preocupado, não, irmão. O meu conselho para você é: lança e descansa. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será, quem lembra desse salmo? Inútil vos será acordar de manhã, comer o pão, olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer construir tudo, a gente quer tirar de Deus e construir tudo, enquanto o Senhor está falando: enquanto você não entregar nas minhas mãos, eu não vou fazer. Enquanto você não lançar no meu rio, eu não vou conseguir plantar. Talvez existem áreas da sua vida que precise que você abra mão. Você simplesmente vai dizer: Senhor, é seu. O sentido da vida está em entender que a nossa vida não pertence a nós mesmos. O sentido da vida, segundo Salomão, é: lança. E no capítulo 12, ele diz: olha, lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade. Feliz é aquele que teme ao Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje foi essa, uma palavra simples, rápida, mas é algo que falou tanto ao meu coração essa semana, que sabe, eu estou vivendo, quando eu digo eu falo eu, minha esposa, minha casa, nós estamos vivendo um momento da nossa vida em que parece que nada mais vai abalar a gente. Pastor, nossa, que arrogante. Não, irmão. É porque a nossa expectativa não está nas coisas que acontecem. Então, se o salário faltar, glória a Deus, irmão. Se o salário vier, glória a Deus. Se o salário aumentar, glória a Deus. O que eu não posso é transferir nas circunstâncias da minha vida o sentido que ela representa para mim. E a minha súplica hoje para você é: entregue o sentido da sua vida ao Senhor. Aquilo que está te machucando, sabe qual é o nosso problema? É que a gente está segurando uma corda tão pesada, querendo resistir a ela, enquanto o Senhor está falando: solta, solta que a dor vai passar, solta que eu me encarrego em cuidar de tudo isso. Porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu sei ter abundância, mas eu sei também passar fome. Eu sei estar no alto, eu sei também estar embaixo, Paulo falando. Nessa vida eu aprendi uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: cara, não são as circunstâncias que me dão forças. Então, irmão, deixa eu te dar uma palavra de Deus hoje. Não tenha medo se algumas coisas saírem do controle da sua vida. Não tenha medo se algumas áreas da sua vida começar a sair do seu controle. Sabe qual tem que ser a sua atitude? Entregue. Quando você vê que está saindo do controle, você fala: Senhor, eu estou lançando no teu rio. Eu estou lançando no teu rio. Eu quero te dar uma certeza hoje, irmão. Depois de alguns dias, você achará